Quem é Jesus para você? Quem é o Senhor para você? Ele é um grande amigo? Ele é o bom pastor? Ele é um profeta? Quem é Jesus para você? Uma pessoa que veio a este mundo e fez grandes coisas notáveis, notórias? Ele foi uma estrela no seu tempo? Quem é Jesus para você? E essa pergunta eu indago, sempre começo as mensagens com essas perguntas, para que durante a pregação você consiga discernir com o entendimento da pregação e também você possa colocar na tábua do seu coração a compreensão de quem é Jesus. Se olharmos aos textos de João, capítulo 1, entendemos que Cristo, ele era o verbo, palavra. Ele era a palavra e a palavra se fez carne. Este é o Cristo de Deus. Este é o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador. Mas, certo dia, o Senhor Jesus, ele chega até aos seus discípulos e faz essa pergunta para eles. E eu acho que é um tanto difícil de você, talvez, falar de outra pessoa, falar de alguém, você usar de uma expressão, talvez, de como você falar de uma pessoa que você ama. Talvez seja fácil você falar de alguém que você ama no sentido de você dizer coisas boas dessa pessoa, mas é difícil, às vezes, você notar isso. Só que nesses dias aqui bíblicos, principalmente nos dias que os discípulos estavam ao lado de Jesus, eles precisavam ter uma convicção. Eu vou deixar bem claro para você por que nós vamos entrar nessa mensagem. Nós vamos em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Vamos pensar o seguinte: há muitas religiões, muitas denominações. O apóstolo Paulo, ele diz que existem variados ministérios, ou seja, há muitos ministérios, há muitos trabalhos, são de Deus. Nós não temos que apontar a uma igreja e dizer que só essa igreja leva para o céu. Não, aliás, nenhuma igreja leva ninguém para o céu, somente pelo meio de Cristo Jesus. O nosso Senhor Salvador Jesus, ele é o mediador, é ele que nos conduz ao céu, o sangue de Jesus que me faz purificado. Mas eu chamo a sua atenção porque nos últimos tempos, e aliás, não nos últimos tempos, sempre foi assim, mas nos últimos tempos nós temos visto a apresentação das pessoas, apresentando Jesus, um Jesus diferente da Bíblia, um Jesus diferente daquilo que estão descritos nos evangelhos. E isso digo para você na intenção de que você consiga emparelhar a sua ideia, o seu propósito de coração e aquilo que está descrito, para que você não seja aquela pessoa que tem Jesus só como um curandeiro. Quando eu digo um curandeiro, como alguém que pode resolver seus problemas, como alguém que pode te dar para você um carro novo, que te pode dar uma casa nova. Não que Cristo não possa te dar sabedoria, que não possa te ensinar você a crescer, a prosperar. Não digo nesse sentido. Eu digo no sentido de pessoas que só buscam a Deus nessa necessidade, que só reconhecem Jesus na bênção. Eu já tive a oportunidade de lidar com pessoas que é totalmente aversa àquilo que aconteceu na sua vida e colocar a culpa em Cristo. Já tive a situação de ver num ambiente de velório, morreu ali um ente querido da família, os familiares, todos membros da igreja, se perguntando: como que Deus deixa uma coisa dessa acontecer? Por que Jesus não fez nada? Atribuindo então aquela situação, aquela raiva, aquela ira, aquela perca, atribuindo a Cristo, culpando o Senhor. Então, nós temos que cuidar, porque se você procura, por exemplo, nas igrejas, se você procura em pessoas conhecer você está errado. Porque nós temos que aprender, Jesus disse em João 5,39, que nós temos que examinar as Escrituras para que nós possamos conhecer a vontade dele para a nossa salvação. É examinando as Escrituras, não é descobrindo o CPF de ninguém, não é descobrindo qual que é a empresa que a pessoa tem. Eu não vou falar para você que é só você colocar o nome da pessoa completo na internet que você acha tudo sobre ela. Ah, não podia falar, agora já falei.
Por que falo para você? Porque tem pessoas que elas vão sempre tentar, sabe, apanhar essas pessoas emocionalmente, ensinar pessoas de maneira errônea, e quando se transmite a verdade, elas não querem ouvir. Por que não querem ouvir? Porque elas estão cheias de uma mensagem furada, de algo que não é de Cristo. Por isso que eu pergunto mais uma vez, quem é Jesus para você? O seu Jesus é o Jesus do pastor Jefferson? É o Jesus do pastor ABC, da igreja ABC? Qual que é o seu Senhor Jesus da sua vida? Vamos lá, o texto, para você entender melhor. O versículo 13 fala assim, Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É uma pergunta que Jesus faz para eles. E eles disseram, uns chamam o Senhor de João Batista, outros chamam o Senhor de Elias, e outros até Jeremias, ou um dos profetas que seja. Disse então ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta vai resultar uma das respostas mais bonitas que você vai encontrar na Bíblia. Uma das respostas mais puras e perfeitas que alguém pode dar sobre Jesus. Agora, antes disso, eu me faço referência desse texto que Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Aí eles começam a falar, olha, alguns chamam o Senhor de grande profeta, que o Senhor tem o espírito de Elias, de João Batista, de Jeremias, de Isaías. Alguns vão falando essas coisas aí fora. Agora, preste atenção, quando você não conhece uma pessoa, você não consegue falar dela. Você não consegue argumentar sobre ela. Você não consegue falar da vida dela. O que os outros dizem pouco importa porque não conhecem a Cristo. Quem conhece Jesus é quem está perto. A Bíblia fala no Salmo, me ajude aí por gentileza o pessoal do estúdio, do Twitter. A Bíblia fala que perto está o Senhor de quem os temem, de quem tem um coração temente a Deus. Se não me engano é Salmo 27 ou Salmo 24, se não me engano. A Bíblia fala que perto está o Senhor daqueles que estão quebrantados. Pessoas que reconhecem. O Senhor está perto dessas pessoas. Agora, os que estão, se achou pode colocar, isso é isso mesmo, Salmo 34, perdão, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos contritos de espírito. De quem que Deus está perto? Daquelas pessoas que estão se quebrantando e reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Jesus, o único. Você não pode colocar a sua fé na igreja, no pastor, no padre, não pode colocar sua fé no papa, você não pode colocar sua fé naquele espírita, você não pode colocar fé em nenhuma outra coisa a não ser em Cristo. Nenhuma imagem, nada deve receber glória e orações a não ser Jesus. Por isso que ele pergunta, o que eles dizem? E eles falam várias coisas que não é verdade. Não era Elias, não era João Batista, não era Jeremias, não era Isaías, não era Daniel, não era ninguém destes profetas, nenhum outro profeta. Este é a resposta que nós temos no versículo de número 16, que respondendo Pedro. O versículo 16 diz, e Simão Pedro respondendo, Pedro sempre, o primeiro a abrir a boca, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que vou dizer para você, em várias vezes, praticamente quase 90% das vezes que eu vejo o Pedro falando, ele sempre leva nos dedos de Jesus. Ele sempre leva umas chicotadas até aprender. Agora, essas palavras que saem da boca de Pedro transparecem um coração quebrantado e contrito que conhece o Filho de Deus. Se você conhece Jesus pelo aquilo que sua mãe fala, que o seu pai fala, que as gerações que vieram antes de você fala, pode ser que você esteja falando como os homens falavam, que ele é um grande profeta, que ele é talvez alguém que quando a mãe pede, o filho responde. Talvez você tenha esse
critério no seu coração. Esse é o seu Jesus, e esse não é o Jesus que o Pedro disse que é. Jesus disse: o Senhor não tem nada de profeta, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Sabe por que algumas pessoas não permanecem? Preste atenção. Tem algumas pessoas que não vão permanecer com Cristo, que não vão permanecer na congregação dos justos, que não vão permanecer na igreja do Senhor, na igreja santa, que prega, que anuncia, que cura, que liberta, que salva em nome de Jesus, que batiza nas águas, por imersão, não é um copinho d'água na cabeça. Por que algumas pessoas não permanecem? Porque elas não reconhecem Jesus. Elas não sabem a autoridade deste Cristo, não sabem o que Jesus pode fazer por elas. E tanto que nós podemos enxergar que Pedro, quando toma a partido, ele vem responder Jesus, porque há duas perguntas. A primeira é: quem as pessoas que vocês conhecem dizem que eu sou? Aí ele responde, aí ele pergunta: e vocês? O que vocês que andam comigo todos os dias dizem que eu sou? Desculpa, mas há muitas pessoas que elas não referem-se a Cristo como o Cristo de Deus. Mesmo você dizendo estar perto, mesmo você estando perto, você pode ser um grande Judas, que está disposto a entregar esse teu Senhor, porque você não conhece. Judas não conheceu Jesus na profundidade, não conheceu o Senhor como deveria. Ele conheceu o Senhor de maneira natural. Veja que a ideia muitas vezes de algumas pessoas, uma pregação, um ensinamento, ela pode entrar no coração de uma pessoa e fazer uma mudança na vida dela. Mas o crítico, aquele que é do contra, aquele que está sempre batendo de frente com a palavra, muitas vezes vai ouvir a palavra e falar: não, mas eu entendo de maneira diferente. Jesus não tem que se entender, você tem que crer. Por isso que está descrito: vós dizeis que eu sou o quê? Quem eu sou para vocês? Quem anda perto do Senhor conhece Ele. Quer ver um exemplo? Você tem filhos? Eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos. A Fernanda, a Beatriz e o Isaac. Uma com 19, outra com 15 e outro que vai agora completar 6. Esses filhos, cada um deles peculiarmente, cada um deles tem seus gostos. Eu sei o que eles gostam de comer, eu sei o que eles não gostam de fazer, eu sei do que eles gostam de conversar, eu sei o ambiente que eles gostam de estar, porque há uma convivência. Há uma convivência na minha família que me faz conhecer os gostos da minha esposa, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer, que tipo de roupa que ela quer ganhar um presente, né? Minha esposa, por exemplo, não é como muitas irmãs que talvez falem: meu marido nunca me deu uma flor, meu marido nunca me deu um buquê de flores. Se eu comprar um buquê de flor, minha esposa vai jogar fora, porque ela não gosta disso. Então, quer dizer, eu conheço ela. A mesma coisa se você convive com uma pessoa, você vai conhecendo ela. O Pedro, por mais que precisasse mudar muito de quem ele era, ele não tinha dúvidas de quem era Jesus. Por isso que algumas pessoas deixam de Jesus e vão procurar coisas. Quer ver uma coisa? Vai comigo, Isaías 45, versículo 5. Isaías 45, versículo de número 5. Diz assim, ó: eu sou o Senhor, e não há outro. Preste atenção. E não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Ele está dizendo: não há um outro Deus. Não há um outro Senhor a quem se buscar, senão o Senhor. E outra coisa, ele termina: mesmo que você não me conheça, você ainda vai me conhecer. Eu vou vestir você, eu vou purificar você, vestes novas. Você vai ser transformado. Por isso muitas pessoas acabam sofrendo, porque elas não entendem a vontade de Deus. Elas não conhecem Jesus, elas conhecem Jesus que estão ensinando aí, através de CPF das pessoas, Gente, vamos falar a verdade. Essas pessoas que ficam ensinando essas mentiras, essas babaquices, me perdoe falar desse jeito, porque existem pessoas que são usadas para dar profecias. A palavra de Deus, a pregação é uma profecia. Mas essas pessoas que ficam fazendo isso, elas ficam fazendo as pessoas esquecerem de Jesus. Sabe por quê? Quando, por exemplo, a pessoa chega lá na igreja,
aí um ambiente, né, que se diz de igreja, aí chega, ó, eis que eu vejo uma pessoa que tá com a roupa tal, e tal, aquela coisa, sabe? Cresce aquela vontade de conhecer, sabe? De saber o que ele tem para falar. As pessoas estão procurando saber o que os outros pensam dela mesma. Ou a revelação de quem ela é. Você não precisa que ninguém revele quem você é. Você já sabe se você tem andado perto de Deus, de Cristo ou não. Você sabe se você está emaranhado ao pecado, se você é mentiroso ou não, se você é trapaceiro ou não, se você é fiel ou infiel. Você sabe muito bem disso. Você não precisa que ninguém revele nada para você. Ah, pastor, eu quero saber se meu marido está te traindo. Agora os crentes estão querendo encontrar os videntes. É isso? Jesus, ele está perguntando: quem vocês que andam perto de mim dizem que eu sou? Você pode escutar pessoas dizendo: ah, Jesus é o Senhor, ai, meu Salvador, mas elas não sabem quem é Jesus. Não sabem o propósito pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo. Ele veio para salvar todo aquele que crê. E as palavras de Pedro, como disse, em poucas palavras, em uma pequena frase, ele determina o que Cristo é para ele. Para mim, Jesus, tu és o Filho de Deus, o Senhor, o Deus vivo. Tu és o Filho de Deus. Amados irmãos, nós tivemos o Filho de Deus nessa terra. O Deus Todo-Poderoso pisou essa terra dos homens para trazer redenção e salvação. E não para trazer a você essas coisas que as pessoas têm procurado nos últimos tempos. As pessoas estão indo atrás disso. Aqui, revelação, descubra o nome do seu próximo gato. Descubra aqui, faça isso, faça aquilo. Peraí, mas isso não é evangelho. Palavra de Jesus, quem você diz que eu sou? Pedro, então, com firmeza fala isso. Aí Jesus toma a palavra. Olha o versículo 17. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, identifique comigo agora. Vamos fazer um paralelo entre as duas respostas. A resposta das pessoas dizia: é um profeta, seja ele qual for. Pedro responde: tu és o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus, as duas respostas Simão, você tem a revelação do Pai. Você tem a revelação do céu. O seu coração tem o entendimento do céu, não dos homens. Porque quem te revelou para você, quem te fez compreender isso, foi o próprio Senhor, foi o meu Pai. Foi Deus que te fez entender: eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Agora, em contrapartida, os que estão ali, vamos dizer, chamando Jesus de profeta, esses nem lembrados são na fala de Jesus. Porque quem vai poder fazer uma pessoa reconhecer quem é Cristo é o próprio Deus. Então não procure em pessoas ou no ambiente. Ah, pastor, esse ambiente é muito legal, aqui enche de gente, pastor. Ah, não tem como Deus não estar aqui. Deixa eu contar uma coisa para você. Havia uma multidão de pessoas que também estava diante de Pilatos, Jesus e Barrabás. Nem sempre as pessoas estão reunidas com um propósito bom. Nem sempre elas estão ali para fazer algo com concordância, ou melhor, concordando até para fazer o que é errado. Prenderam Jesus porque quem escolheu o preso a ser solto naquele dia foi o Barrabás, não foi Jesus. Você prende o pastor, você fica com raiva do pastor que fala a verdade, que ensina o que está descrito, que só simplesmente a leitura te faz entender. Só lendo, a interpretação do texto já te faz entender. Deus se revela para você na palavra dele. Aí você fica procurando, como dizia minha mãe, chifre em cabeça de cavalo. Não, pastor, isso aí é mentira. Mentira é o que você está vivendo. Se você não conhecer Cristo, assim como está descrito na palavra, quem Ele é, você é simplesmente um mero religioso. Não se move uma palha, a religião não move nada.
eu escuto aí, perdão aos amigos que anunciam a palavra de Deus de acordo com a sua própria vontade. Desculpe aí estes sacerdotes que dizem que a igreja é maior que a Bíblia. Da onde você consegue ensinar isso para a tua igreja? E são milhares, centenas de milhares que acreditam nessa besteira. Rasguem as vossas Bíblias e creia na igreja. Mentiroso, trapaceiro, fariseu. Cuidado com essas palavras que parecem ser tão profundas, né? Um estudante da Bíblia que te engana você. Jesus chamou Pedro para quebrar até um paradigma que alguns têm, versículo 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pastor, então quer dizer que o Pedro é o Papa? Não. O Pedro é um líder da igreja. Ele não foi um Papa, como alguns dizem. Outra coisa, ele fala sobre essa pedra. Qual pedra? A revelação. A igreja é edificada em cima da palavra de que Pedro respondeu Jesus. Qual palavra? Tu és o Filho do Deus vivo. Então, a edificação da igreja está em nome de quem? Em nome de Pedro? Em nome do João? Em nome do Jefferson? Em nome, sei lá, do Pedro, do Paulo? Do Paulo I, Paulo III, Paulo V? Em nome de quem? Está descrito aqui, em nome de Jesus. Esta é a pedra principal. Essa é a rocha de esquina, segundo a palavra de Deus, a mais rejeitada por todos. Que é a rocha que sustenta a igreja verdadeira de Cristo é Jesus. Ele é a rocha principal. Pedro era um apóstolo, um homem de Deus, um homem que andou com Jesus e que cria em Jesus. Falho como qualquer outro. Então, amados irmãos, a pedra que Jesus fala aqui não é Pedro. A pedra é a palavra. Sobre esta palavra, Pedro, o que você acabou de falar, é sobre isso aí que eu quero que você saiba. Sobre Cristo, sobre mim é edificada a igreja de Jesus, a igreja do Senhor. Aí ele termina, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele fala, essa fala agora de Jesus não é só para o Pedro, não era só para os dias de Pedro, era para você e para mim. 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra também será desligado nos céus. Isso aqui é para mim e para você. É você hoje, na oração, determinar, isso nunca mais vai ser parte da minha vida. Isso é desligado na terra e desligado no céu. A partir de hoje esse vício acabou na minha vida, eu não tenho mais esse vício. Eu determino em nome de Jesus, esse vício nunca mais vai vir na minha boca. E você, tanto no céu quanto na terra, aquilo é desligado. Não existe mais. Acabou. A força das trevas não se levanta contra você mais. Para terminar, gente, versículo 20. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí olha só a resposta. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha que coisa séria. O mesmo Pedro que é conhecido nesse texto como um homem que dá uma frase, uma palavra concreta, dizendo: o Senhor é o Filho de Deus. Quando se aponta aqui Jesus, ele mesmo diz que tinha que ir para Jerusalém sofrer muito. Ele dá uma resposta para Jesus e Jesus fica: não, você está sendo do diabo. Você não pode deixar que o diabo encha seu coração. Convém que eu faça a vontade de meu Pai. Essa é a vontade do Senhor, que eu morra, que eu sofra, para que haja salvação aos pecadores, todo pecador. Tanto os que viveram depois de Jesus, antes de nós, no nosso tempo, e os que virão depois de nós. O Pedro é chamado de Satanás, quer dizer,
Você acha que a igreja é edificada por um homem que pode ser tentado por Satanás? Que pode passar até a deixar a convicção de Jesus? Você acha isso? Porque o próprio Pedro negou Jesus 3 vezes. Claro que ele se arrependeu, não há dúvidas que Pedro se arrependeu e se tornou uma grande bênção na mão do Senhor. Ele foi o apóstolo de Jerusalém, o pastor da igreja de Jerusalém. E ele foi o pastor que, quando abriu a boca, depois da conversão completa, realmente transformado, mais de 3 mil pessoas se converteram na primeira pregação dele. Isso quer dizer, o Senhor Jesus fez a obra nele. Mas entenda, a edificação não está em Pedro. O crescimento da igreja, a obra não é sustentada nas palavras de Pedro, mas nas palavras de Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo. Ele que, sem mancha, sem mácula, sem pecado, morreu na cruz por nós. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma breve oração, vamos agradecer a Deus e apresentar ao Senhor. Se você precisa de oração, ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu venho ao Senhor clamar a Ti, ó Deus, que há pessoas agora com doenças incuráveis e que não conhecem a Ti, não reconhecem que o Senhor pode mudar toda esta situação. E eu venho ao Senhor, ó Deus, não crendo somente na cura, eu creio também na libertação e na salvação da alma desta pessoa que está acamada, que está internada, que está debaixo de tantos medicamentos. Essa pessoa que agora parou e deu ouvidos à oração, que está sentindo uma forte dor de cabeça, uma dor que parece que tem fisgadas, pontadas, facadas, dando no alto da cabeça dessa pessoa. Eu peço a Ti, Senhor, que nestas águas sejam derramadas uma unção do céu, para quando esta pessoa beber desta água, ela seja livre de todas as enfermidades, curadas, assim como está descrito em Isaías 53, que nós somos curados, pelas suas pisaduras somos sarados. Pai, que no nome de Jesus, o mal que está nos intestinos, no grosso, no delgado, essa pessoa que está com um problema no pâncreas, o pâncreas que não produz insulina, essa pessoa que está com um problema nos rins, os rins não estão filtrando, há pedras atrapalhando, meu Deus, o processo do rim. Meu Deus, em nome de Jesus, desde a porta de entrada, na boca, no esôfago, na laringe, Jesus, na faringe, onde estiver uma obstrução, esta azia que todos os dias essa pessoa sente, ela não pode comer nada, que ela sente uma queimação horrível, meu Deus, na barriga, meu Deus, em nome de Jesus, coloca Teu poder agora em ação e que quando esta pessoa beber desta água, este mal, ó Deus, que está atrapalhando, essa gastrite, essa úlcera, meu Deus, este problema de hemorroidas, em nome de Jesus, seja desfeito e que o Seu nome seja exaltado pela cura e que essa pessoa testemunhe, porque há um fogo de Deus agora sendo derramado sobre essa pessoa, um poder de Deus. E se você crê, diga eu creio, e agora beba desta água em nome de Jesus.